Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança, que é meu canal secundário aqui no YouTube. O canal principal é onde eu recebo os e-mails, vou respondendo, e falando sobre os relacionamentos. O canal principal é só você digitar André Massolini que você já encontra. Hoje eu gostaria de falar aqui sobre uma questão que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, frases, hoje mesmo eu vi no Facebook uma frase que dizia sobre isso. Ou seja, que olha, não se preocupe, porque se ele deixou de te amar é porque na verdade ele nunca te amou. Veja bem, eu estou terminando de me especializar em filosofia clínica, né? Já sou formado em filosofia, já fiz pós-graduação em filosofia, e agora estou também me especializando, fazendo essa pós em filosofia clínica. E a filosofia clínica tem me ensinado muita coisa, mas assim, a principal delas é o seguinte: bebemos de um filósofo da filosofia antiga, Protágoras, que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, veja bem, aqui entra a questão da subjetividade, que não é subjetivismo. Então, a subjetividade é o seguinte: para você pode ser isso e te fazer muito bem, e para mim não. Então não pense que eu estou aqui gravando este vídeo porque quero convencer alguém de alguma coisa, ou quero que você que acredita nessa teoria de que se a pessoa deixou de te amar é porque na verdade ela nunca te amou. Se você acredita nessa teoria e ela te faz bem, então siga nela. Eu não estou aqui para querer falar que você então não pensa, falar que você entende, como tem gente que às vezes, ou como no passado eu já fiz. Parece que você quer colocar em descrédito a outra pessoa por ela pensar de uma maneira diferente. E isso não pode acontecer. Então a filosofia clínica me ensina cada vez mais sobre isso. Então o que eu vou fazer aqui é eu vou expor o meu pensamento sobre isso e por que eu acredito que essa teoria, para mim, não funciona. Porque eu sempre busco argumentos para isso. E eu vou elencar aqui os argumentos através dos quais eu acredito que essa teoria, para mim, não funciona. Primeiro eu quero ressaltar aqui a questão que nós somos uma sociedade que vive mergulhada em determinadas características, padrões que são colocados para nós. Um deles é esse padrão hollywoodiano, esse padrão dos contos de fada. E viveram felizes para sempre, até que a morte os separe. Então, o livro se fechando e viveram felizes para sempre. Isso é algo que é muito enraizado ainda, até no inconsciente coletivo. É uma coisa que vem, sabe, é uma coisa que está na estrutura da sociedade. Então, a gente tem que ter consciência disso, que nós somos meio que treinados a acreditar realmente nisso. De que então o amor verdadeiro ele acontece uma vez só, e que se ele acontece ele tem que ser quando é amor, vai ser para a vida toda. Eu acho que é até um mecanismo da gente se sentir mais seguro. É até um mecanismo de defesa, porque se eu começo um relacionamento e eu imagino, e eu amo, chego à conclusão que eu estou amando a pessoa, e a pessoa também diz que me ama, e se eu acredito que então o amor ele pode acabar, e isso me deixa mal, porque, escuta, eu estou amando e eu não quero que acabe. Então eu prefiro metralhar a pessoa também, a pessoa que eu estou amando, eu prefiro metralhar ela dizendo, não, porque o outro lá deixou, então é porque deixou ela, mas é porque na verdade ele nunca amou. Porque quando é amor mesmo, o amor é para sempre. Igual nós, né, amor? Nosso amor verdadeiro, nosso amor. Então a gente, até como um mecanismo de defesa, para nós, para a gente não se sentir tão inseguro, acreditando que pode ser que então termine, a gente prefere acreditar nisso, se apegar nisso, e até uma forma de falar para outra pessoa, ó, se você me deixar é porque você é um falso. Talvez seja até uma maneira da gente mostrar para outra pessoa o seguinte: não termine comigo, porque se você terminar comigo, você dizia que me amava, então você foi falso comigo, porque na verdade você nunca me amou. Então, o primeiro ponto que eu levanto é isso, essa questão da gente saber que a gente está nessa sociedade que prega isso
Por isso que, em muitos casos, isso é muito forte dentro da pessoa. Porque não tem como a gente fugir desses padrões culturais. A gente pode identificá-los e ter senso crítico diante deles, mas que eles estão aí, eles estão. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se você estiver ouvindo um ronquinho ao fundo deste vídeo, é porque o meu cachorro está dormindo aqui, tá? É o Teodoro. Teodoro Fernando. Uma outra coisa que eu vejo também dentro desse tipo de pensamento e dentro desses argumentos, eu vejo que as pessoas falam que hoje nós vivemos os amores líquidos. Então é tudo muito fútil, tudo muito volátil, tudo muito, né? Ai, ninguém quer nada com nada. Não deixa de ser verdade, é óbvio. Isso aqui, pelo amor de Deus, não tem como negar, certo? O próprio Bauman falava dos amores líquidos. Nada é feito para durar, a sociedade líquida. Então, veja bem, meus queridos. Sim, é verdade que isso acontece, tá? Mas o que a gente tem que perceber é que eu vejo que quando as pessoas fazem esse comentário, automaticamente elas fazem um paralelo com a sociedade passada. Então, uma comparação com os casais, né, de 100 anos atrás, por exemplo. Não, porque lá sim, né, eles se respeitavam, os valores, uma sociedade da moral e dos bons costumes, onde o casal estava fortalecido em si mesmo. Então, eu só digo o seguinte, faço a seguinte observação, cuidado. Geralmente, quando a gente se compara, quando a gente usa da comparação, a tendência é a gente se diminuir. Você pode ver, a pessoa está andando na rodovia, ela está andando aqui. Ela costuma achar que o lado que ela está dirigindo é muito pior do que o lado oposto, né? Do que os carros vêm na direção dela. Então ela costuma achar que aqui o asfalto é muito pior, que está todo, né, cheio de falhas, de defeitos. Por isso que tem gente que dirige, você pode ver, caminhoneiros às vezes dirigem na contramão. Não está vindo ninguém, é óbvio, e ele está na contramão. Quando aparece alguém, ele volta para a mão dele, porque ele acredita que o lado de lá é muito melhor. Quando você está também no trânsito, o trânsito está parado, você costuma dizer que o seu lado nunca anda. Então você quer passar para o lado de lá. E quando você passa para o lado de lá, aquele lado para e o outro começa a andar. A grama do vizinho é sempre muito mais verde, até o dia que você descobre que a grama dele é artificial. Então, cuidado, porque comparações, geralmente a gente costuma achar que o nosso é sempre pior. Porque automaticamente, quando a gente fala da sociedade de antigamente, então a gente tende a diminuir a que nós estamos vivendo agora. Então é como se o seu asfalto estivesse, né, danificado. Então a sociedade agora está danificada, essa sociedade que eu vivo, eu prefiro passar para o outro lado. Então eu preferia viver lá, naquela época. Só que quando a gente para analisar historicamente, a gente vai ver que aquela época também era uma época que, pelo amor de Deus, casamentos eram arranjados. Então, como que você consegue falar realmente de amor hoje em dia? Se alguém arranjasse um casamento para você, de fato você amaria aquela pessoa? Ou você se conformaria com aquilo? Isso você considera que realmente seria uma relação saudável? Você realmente seria uma pessoa feliz dentro destas circunstâncias? Outra coisa, ainda que o casamento não fosse arranjado, porque depois a gente saiu desse período dos casamentos arranjados, eles não eram mais arranjados. Mas separação era algo que não se cabia, não se cogitava na sociedade daquela época. Tanto que o divórcio, ele foi aprovado em 1977, a lei do divórcio. É o ano que eu nasci, gente. Eu tô com 44. Então, quer dizer, antes de 77, nem lei existia para o divórcio. Então, imaginemos que ele foi aprovado em 77 e o quanto demorou para que isso fosse começar a ser aceito socialmente. Era um escândalo na época. Escândalo total mesmo. Então, você imagine, o casal muitas vezes vivia um casamento de merda, mas vivia por conta dessa pressão social. Por conta dessa conjuntura
né, social que a gente tem, desses costumes, desses padrões. Então, realmente, era uma sociedade que realmente vivia feliz? Não existia traição? Então, tome cuidado, porque senão a gente começa a achar que lá sim era a sociedade onde o amor, né, se sustentava, porque não era uma sociedade líquida. Outros vão dizer, ah não, então, se acabou, não era amor, era tesão. Agora, começo a concordar com você em partes. Porque é o seguinte, tem relacionamentos que eles ficaram na esfera da paixão, eles nunca foram amor. A neurociência fala que a paixão, é óbvio que é complicado você dar um prazo de validade, principalmente quando você fala, né, de seres humanos que são tão complexos. Mas a neurociência coloca aí que a paixão pode durar até 2 anos. Então, se você imaginar que tem relacionamentos que estão com 1 ano e meio, por exemplo, e eles super falam que se amam. Pode ser que seja amor? Realmente pode. Mas pode ser que seja apenas paixão? E a paixão, essa coisa que vem essa empolgação, eu realmente admiro a pessoa, tem isso, mas eu sinto muito tesão por ela. Ah, então a hora que passou a fase da paixão, que tudo isso deu uma, né, assentada, aí eu começo a achar que realmente eu não tenho mais sentimento. Eu até acho a pessoa legal, acho a pessoa bacana, mas não é um sentimento para sustentar uma relação amorosa. Então, sim, aí eu até concordo com você, que pode ter sido muito mais tesão e muito mais as coisas da paixão e não era amor. Então acabou realmente porque não chegou a ser amor. Não, né? Aquela semente foi, na hora de dar fruto não deu, não vingou. Agora, tem muitos outros relacionamentos que não. Tem muitos relacionamentos que passaram a fase da paixão, o casal realmente se amou. Então é nessa parte que eu já começo a discordar. Eu discordo por quê? Porque eu realmente acredito que teve pessoas, né? Houve casais aí que realmente se amaram de verdade. Viveram 5, 6, 10, 15 anos juntos. E depois, num determinado momento, a pessoa deixou de ter aquele sentimento para sustentar a relação amorosa. O amor foi desconstruído dentro da pessoa. A pessoa, porque isso acontece. O amor passou de eros, porque os gregos definiam 3 tipos de amor. O ágape, que era o amor restrito aos deuses, que era o amor incondicional. O filia, que era o amor de amigo. E o eros, que é o amor próprio para ter a relação sexual. Ou seja, amor de casal, que pressupõe, então, um vínculo carnal. Ora, muitas vezes acontece do eros se tornar filia. Não deixou de ser amor, mas passou a ser um amor agora de amigo, um amor fraterno. Não consigo mais ter aquele tesão para transar com a pessoa. A gente vê isso acontecer com muitos casais. Eu não deixei de admirar a pessoa, eu não deixei de ter carinho por ela, não deixei de ter respeito pela nossa história, mas eu não sinto mais que se sustente uma relação amorosa aqui. Então, você está vendo? Nesse caso, muita gente vai dizer que sim, que não, olha, deixou de ter amor 15 anos juntos, mas então, na verdade, nunca me amou. Eu não concordo, o meu ponto de vista, não. Foi amor. Só que agora deixou de ser. Houve uma transmutação de eros, passou para a filia, mas foi amor. E se a gente, eu estou usando esses argumentos porque assim, às vezes no sofrimento, a pessoa que foi deixada, o outro terminou com você está se sentindo rejeitado, então é óbvio, você vai sofrer. E muitas vezes vai sentir raiva da pessoa. Então, nessa hora, a gente tende a acreditar realmente nisso, de que, não, se deixou de me amar é porque, na verdade, nunca me amou. E a gente fala isso meio que num tom até de vingança, num tom de querer, mostrar para a pessoa que ela é uma falsa. Que então eu demonstro meu ódio através disso. E só que eu acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode estar sendo injusto. Porque a pessoa pode sim ter nos amado e verdadeiramente. E agora ela deixou de nos amar. No eros. Ela pode estar amando a gente ainda no filia. Pode sentir muito carinho e muita admiração por nós. É por isso que eu acho que vale a pena a gente, refletir.
Ou seja, não tem problema se você acredita que o amor, que é amor, ele vai ser para sempre. Não tem problema. Desde que você também se embase nos seus argumentos. Eu acho que a gente precisa ter embasamento nos argumentos da gente. Eu acho complicado a gente responder com porque sim, porque tem que ser. Se é amor, vai ser para sempre. Porque sim, porque é desse jeito mesmo. Eu acho complicado, né, a gente se fechar nesse ponto. Eu acho que a gente tem que se questionar. Sabe, questionar a si mesmo não é para provar nada para ninguém. É para a gente estar num constante processo de evolução, né, e de mudanças. Mudanças fazem bem. Mudanças conceituais podem fazer a gente crescer muito. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.